Essa é a tua maior oportunidade de ficar milionário desde 1997. Em 1997, Jeff Bezos, até então simples executivo, fundou a Amazon, que hoje em dia não precisa nem de apresentações. Porém, o que muita gente não sabe é que esse número não é aleatório. Não foi como se ele acordasse 1997 e fundasse a Amazon. Esse número é muito importante porque naquela época estava acontecendo uma coisa no mundo que determinou todo o sucesso da Amazon. E adivinha? 2025 está acontecendo a mesma coisa. E para te explicar mais sobre isso, eu vou te apresentar agora esse gráfico aqui. Isso aqui é basicamente um ciclo de adoção de tecnologia. No começo dos anos 90, a gente estava vendo a grande ascensão da internet, uma tecnologia que era nova, mas que com certeza todo mundo sabia que ia revolucionar o mundo. E agora, lá para 2020, 2022, a gente teve essa mesma coisa com a inteligência artificial. Ou seja, as pessoas olhavam para aquilo, elas eram inovadoras. Caramba, olha o ChatGPT, olha o que ele consegue fazer, olha que coisa incrível. A mesma coisa na internet. Nossa, dá para ver vídeo, dá para ouvir músicas, dá para comprar produtos e assim. Mas por enquanto, isso eram só apenas os inovadores, era uma galera muito nichada. Depois, lá para 95, 99, até de 95 até 1999, tivemos os primeiros que adotaram essa ideia, que falaram, caramba, isso aqui pode me trazer alguma coisa, eu posso talvez trabalhar, eu posso viver disso. E aqui nesse meio, tá vendo que tem um buraco? Isso aqui é o The Chasm, ou seja, o abismo. Tava faltando alguma coisa aqui. O que é o abismo? O abismo nada mais é do que as pessoas olharem para aquela situação e falarem, caramba, isso é legal, mas isso não dá dinheiro, né? As pessoas falavam para os filhos, nossa, mas internet, esse negócio de internet, isso não dá dinheiro. As pessoas falavam isso até hoje em dia, né? 2010, 2015, 2020. Imagina, em 95, o quanto que as pessoas não falavam, filho, isso não dá dinheiro. Porém, os grandes revolucionários criaram suas empresas, criaram suas ideias nesse período, durante o abismo, onde as pessoas estavam começando a perceber que aquelas soluções davam dinheiro, onde começaram a criar as primeiras lojas, as primeiras soluções online, e agora as primeiras soluções e os primeiros negócios de IA estão começando a ganhar cada vez mais dinheiro. E essa é a tua grande oportunidade. E é por isso que 2025 representa a mesma oportunidade de 1997. Então, ou você aproveita agora, se torna o novo Mark Zuckerberg, se torna o próximo Jeff Bezos, ou então você vai seguir a linha desse gráfico, onde todo mundo vai utilizar essa grande revolução. Depois, aquelas pessoas que deixaram para depois vão começar a utilizar essas coisas, a utilizar a inteligência artificial, porém, como o nome aqui já diz, são os retardatários, são esses últimos aqui que perderam essa grande oportunidade. Talvez você não fosse nascido, talvez você fosse apenas um bebê em 97, então por isso você até pode dizer que existe um motivo para você ter perdido essa oportunidade. Porém, agora em 2025, você não tem desculpa nenhuma para poder fazer isso. E ok, eu já te mostrei que estamos sim no mesmo ano de 97 para 2025, o ano da oportunidade para criar novos negócios usando essa nova revolução, que nos anos 90 foi a internet e agora é a inteligência artificial. Como que você pode fazer isso? Primeira coisa, usando a própria inteligência artificial. Se você entrar no ChatGPT e você mandar um prompt para ele, pedindo para que ele lhe dê novas ideias de startups e novas soluções para você começar a ganhar muito dinheiro aqui na internet, ele vai criar ideias de negócio para você colocar em prática. E as ideias são várias. E você pode pedir tanto as mais simples quanto as mais avançadas. E aí você pode ser um leigo, como você pode ser um desenvolvedor experiente assistindo esse vídeo aqui, porque tu pode perguntar, ok, mas eu não tenho nem ideia do que criar. Ou então, eu quero criar algo, mas eu não sei se eu criar algo pequeno ou algo muito avançado. Eu te garanto uma coisa. Se esse vídeo aqui tivesse sido gravado há 5 anos atrás, eu te falaria, faz uma coisa pequena, ou então não faz uma coisa grande, ou só faça uma coisa grande se você tiver uma alavanca, para você fazer uma alavancagem, que é o quê? Dinheiro e pessoas. Você contratar desenvolvedores para criarem um software, para criarem uma plataforma, uma inovação. Eu também achava isso, mas agora eu vou te contar um pouco dessa minha história que eu estou escrevendo, que eu vou deixar marcada aqui dentro da internet. Eu passei uns bons dias dentro do ChatGPT tentando ter uma nova
nova ideia de negócio, porque eu pedi para ele me dar ideias de startups e soluções e formas de ganhar dinheiro aqui na internet criando um produto ou então um serviço ou então um software. E ele foi me dando algumas ideias eu achava uma merda, e eu sempre pedia, cara, me dá uma ideia estilo Go High Level, me dá uma ideia estilo ClickFunnels. Caso você não saiba o que é, são ideias mais voltadas para o marketing digital, que foram criados nos Estados Unidos, e você não precisa entender isso agora, você só precisa entender que são plataformas criadas que deram muito resultado e hoje em dia são muito utilizadas e, deixaram os donos podres de ricos. Se tu pesquisar um pouquinho sobre marketing digital, tu vai ouvir falar sobre o Russell Brunson, que foi o criador da ClickFunnels, que é um software. E o cara conseguiu ficar bilionário com marketing digital. E eu fui dando ideias pro GPT, ele foi me dando umas ideias meio merdas, até que ele me deu uma ideia que eu achei incrível. Daí foi só ladeira abaixo. Eu comecei a desenvolver uma ideia de nome com ele, comecei a desenvolver uma ideia de MVP, que no caso é o meu produto mínimo viável, ou seja, o mais fácil para eu poder pegar aquele grosso daquela minha ideia e colocar no ar, começar a ter resultado, começar a ter clientes, começar a pelo menos ver que roda dinheiro, nem que eu tenha prejuízo, isso não importa. O importante é você não deixar aquilo guardado na tua mente. E antes, tu ia deixar guardado se tu não fosse um desenvolvedor, se tu não fosse um criador de site, se tu não soubesse programar, tu iria deixar guardado, essa tua ideia iria fugir. Hoje não, porque existe uma plataforma que eu já vou te mostrar muito mais aprofundada para tu criar sites inteiros e códigos e tudo somente com um único prompt. O nome dessa plataforma chama-se Bolt.new e eu vou te contar como que eu descobri essa plataforma. Enquanto eu estava criando essa ideia do meu MVP, eu estava procurando outros concorrentes que talvez existissem nos Estados Unidos, talvez existissem na Europa. E o melhor de tudo, eu não achei ninguém que estava fazendo a mesma coisa que eu. Mas mesmo assim eu decidi analisar meus concorrentes. E uma das IAs que o ChatGPT criou para mim, porque eu queria criar uma solução, um produto, uma inovação de startup com IA, ele me mostrou a Bolt.new, onde tu pode criar um site com linhas e linhas de código apenas mandando prompts. E isso aqui é bizarro, Faz o teste, independente de tudo. Faz um teste, pede pro ChatGPT fazer um prompt, eu já vou te mostrar como foi que eu fiz o meu, mas vamos continuar um pouco aqui dentro da Bolt. Isso aqui, com apenas alguns prompts, eu consegui criar um site totalmente funcional, até com dashboard, coisa que eu, como não sou desenvolvedor, não tenho experiência nenhuma em programação, nunca iria criar uma plataforma como essa. Mas antes de te mostrar mais e como isso aqui vai me dar dinheiro, como tu pode fazer isso também, eu vou te mostrar o que eu fiz com o GPT. Pedi uma ideia de MVP, eu pedi um blueprint para eu tirar essa ideia do papel e começar a ter primeiros resultados. Ele vai criar isso aqui para ti, ele vai te falar como fazer, apenas pergunta para o ChatGPT, pede cronogramas. O ChatGPT me passou 14 dias para testar essa minha ideia aqui. E eu fui desenvolvendo essa ideia com ele cada vez mais. E lembrando, tá? Eu uso o ChatGPT gratuito. Eu não gasto R$1 com o GPT. Ele já conseguiu me dar esse resultado. Lançar em 14 dias um marketplace minimalista que conecta empresas e creators a freelancers especializados em IA. Essa é a proposta da minha inovação. Essa é a proposta do novo Facebook, da nova Amazon que eu vou criar. E o ChatGPT, ele é tão incrível que ele me deu a visão geral do meu projeto, me deu meu público-alvo, me deu quais são as funcionalidades que a minha plataforma tem que ter. Ele me deu também quais são as ferramentas que eu posso utilizar, me deu um roadmap de lançamento, ou seja, como que eu vou fazer para fazer esse lançamento, quais são as estratégias de aquisição de novos clientes para esse meu negócio, quais são as métricas de sucesso que eu vou ter que analisar. Tudo isso ele me passou sem eu gastar um único real. Após o ChatGPT ter feito isso, o que foi que eu fiz? Eu pedi com tudo que ele sabia para mim, com tudo que ele sabia sobre esse meu negócio, com tudo que ele sabia sobre esse meu MVP, sobre essa nova ideia, que ele criasse um prompt em inglês para essa outra inteligência artificial. Eu expliquei para ele que existe uma IA que cria sites a partir de prompt e eu pedi para ele criar um prompt para ela. Coloquei tudo que eu queria uma plataforma estilo SaaS, porém eu queria um visual estilo sexy, ou seja, estou falando de sacanagem? Não, estou falando de algo que seja sexy, algo que as pessoas olhem e gostem daquilo. Eu queria um nome que as pessoas tivessem água na boca quando ouvissem a ideia. Eu queria que elas se arrepiassem quando ouvissem esse nome. Era isso que eu queria. Pedi isso para o chat, ele criou para mim esse prompt. Eu copiei esse prompt, coloquei ele dentro aqui dessa plataforma da Bolt.new e eu simplesmente criei essa plataforma que vocês estão olhando isso aqui. Isso aqui vai ser um MVP que eu vou desenvolver, mas cara, que já tem todos os meus contatos. Dá uma olhada nisso, olha as perguntas frequentes, olha como isso funciona. Quem vê isso aqui fala que isso aqui foi criado por um dev, por um desenvolvedor da Apple.
de tão minimalista, de tão bom, de tão gostoso que ficou de navegar dentro dessa plataforma que é minha, que eu criei e vou colocar no ar e com certeza vai me dar muito resultado. Agora vamos lá. Como que você pode criar teu negócio? Primeiro, ou tu aprende a usar IA e vende ela como solução para outras empresas, então tu pode mexer na N8N, que é onde tu consegue criar automações, onde tu consegue criar agentes de IA para outras empresas, e tem duas versões de tu fazer essa venda. A primeira é fazer uma versão personalizada, ou seja, tu vai entrar em contato com alguma empresa, vai oferecer para ela o serviço de criação de agente. Você pode ser para atendimento, pode ser para ser um possível vendedor, para fazer aquela pré-venda antes de o vendedor ir lá. Pode ser um atendente de WhatsApp normal. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de empresas aqui no Brasil. Todas as empresas que existem aqui no Brasil provavelmente precisam desse tipo de solução. E tu pode ter e ofertar essa solução para várias e várias empresas. Porque tu vai criar uma solução personalizável para cada empresa. Ou seja, tu vai poder cobrar caro para isso. Tu pode, cara, cobrar em um único agente acima de 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, depende de como tu consegue vender, como é teu portfólio, se tu tem alguma certa indicação, como é que tu trabalha, isso aí define por muita coisa. Porém, qual é o grande problema? Tu não consegue fazer um escalonamento dentro do teu negócio, porque para fazer um escalonamento, ou seja, vender em maior quantidade, vender mais, porque para tu ter escala, para tu fazer um escalonamento dentro desse teu negócio, tu precisaria contratar mais pessoas, por causa que tu cria uma solução, porém aquela solução ela é única somente para aquela empresa. Não tem como tu criar uma solução para lojinha do seu Jorge de material de construção e tentar vender para outra loja de construção, porque o sistema dele é específico, ele pode vender coisas específicas, então entende como fica difícil, como fica limitado? Tu vai ganhar mais, porém tu não vai ter escalonamento. Só se tu contratar muitas pessoas, o que vai diminuir a tua margem. Meu conselho, primeiro aprende a usar IA, pesquisa um pouco sobre N8N, aqui no YouTube já tem vários cursos gratuitos sobre N8N, para tu criar sistemas de automação, criar agentes de IA que tu pode vender para outras empresas. Tem vários brasileiros, inclusive, que já ensinam isso. E depois, a única coisa que tu tem que fazer é uma prospecção ativa. Usa o Apollo.ai, até entrando no Casa dos Dados, Econodata, são várias formas de conseguir e-mails de empresários, manda um e-mail marketing para eles e tu consegue fechar os teus primeiros negócios de automação. Talvez eu vou fazer um vídeo. E se alguém quiser e tiver um pouco mais de dúvida sobre isso, deixa um comentário que eu posso gravar um vídeo sobre vendas de serviços online, porque não é esse bicho de 7 cabeças que nem parece para todo mundo. A outra forma, saindo agora das automações e indo para outra forma de ganhar dinheiro, que é o meu plano, porque é aquilo que realmente dá para construir grandes impérios, é tu construir uma startup. Qual é a diferença de uma startup para um modelo de negócio tradicional? A diferença é que uma startup apresenta uma solução inovadora que ainda não existe naquele mercado. É diferente, por exemplo, tu criar uma agência de IA, onde já existem várias, porém como o mercado tem uma grande demanda por esse tipo de serviço, tu consegue concorrer, tu consegue ter teus concorrentes e ao mesmo tempo fazer o teu, ao mesmo tempo ter resultado, ao mesmo tempo ter os teus clientes, porque existe uma grande demanda no mercado que está crescendo cada dia a mais, então dá para ganhar muita grana com isso. Porém, não é uma startup, porque não é algo tão inovador, não é uma solução única. Pô, tu é o único no teu mercado. Não, uma startup ela é uma solução única dentro do mercado. E essa solução, ela é, por exemplo, como a Bolt IA, porque ela é uma solução única dentro do mercado. E tá vendo como ela é uma inteligência artificial para criar sites, para criar plataformas, para criar aplicativos web. Tudo isso é a solução que a Bolt oferece. Essa aqui é a solução que a Spolda, que é a minha plataforma que eu estou criando, oferece. Um marketplace completo, como se fosse um Orkana, um Fiverr ou então um 20 pila da vida, porém focado em inteligência artificial. É algo que não existe no mercado. Eu fiz a minha pesquisa, tanto brasileira quanto mundial, eu te garanto que essa aqui vai ser uma das coisas que tu mais vai ouvir falar nos próximos anos. Então, cara, se tu quer acompanhar toda a jornada da Spolda, como ela vai funcionar, como eu vou criar e como eu vou crescer, porque esse foi um vídeo mais de ensinamento, um vídeo mais estilo aula, porém eu vou gravar a minha rotina pegando a Spolda e ampliando ela, porque por enquanto ela é somente um MVP. Eu estou criando um produto mínimo viável possível e para começar a ter meus primeiros resultados. Mas eu te garanto que eu vou documentar toda a história da Spolda e mostrar o que eu vou fazer para fazer ela dar muito resultado, para fazer ela ser a próxima Amazon, para fazer ela ser o próximo Facebook. E bom, eu me chamo Paulo Félix e eu acho melhor você gravar esse nome,
porque ele vai ser tão grande quanto Mark Zuckerberg ou então Jeff Bezos. Mas tirando agora essa arrogância, digamos assim, que eu não considero arrogância, se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo, porque é muito importante que outras pessoas tenham uma ideia dessa nova oportunidade que está diante dos olhos delas. Eu te garanto que fazendo isso, tu vai tanto crescer quanto construir network. Então é isso, rapaziada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir um pouco os olhos para essa oportunidade que está batendo na tua porta e eu espero que você aproveite ela. Tamo junto!